Olá, boa noite. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Hoje é aniversário do nosso homenageado, né? Hoje nós vamos fazer uma live especial em homenagem a Luiz Gama. Hoje é o seu aniversário, dia 21 de junho. Luiz Gama nasceu em Salvador, na Bahia, em 1830. Portanto, hoje ele estaria fazendo o seu 190 anos. E será uma biografia que você vai se surpreender. É impactante. A vida de Luiz Gama é digna de um filme para ganhar o Oscar. Assistindo ao filme 12 anos de escravidão, sobre a história de um ex-escravo norte-americano, que foi um filme muito bom, que é um filme muito bom, inclusive indicado para o Oscar, e fazendo uma correlação com a vida de Luiz Gama, eu não tenho dúvida que um filme bem enredado, com estrutura cinematográfica, é filme para ganhar o Oscar. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, a biografia de Luiz Gama e como ele foi escondido na história, como ele é desconhecido, o que é retrato de um preconceito, de um racismo estrutural que prepondera ainda no Brasil. E, portanto, eu me conscientizei que podemos juntos contribuir para enfrentar esse racismo estrutural, né, com diálogos dessa natureza, reconhecendo os valores da história, né, e contribuindo para a luta da igualdade racial. Luiz Gama, ele nasceu, como disse, em Salvador. O nome dele completo é Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Aqui já está presente entre nós o secretário-geral da OAB, Aurélio Belém. Um abraço, amigo. Maísa Menezes Guimarães. Ela é advogada, é professora, militante social dos direitos humanos e militante do coletivo Luiz Gama. O coletivo Luiz Gama é um coletivo formado por advogados e advogadas aqui em Sergipe, né, que faz um belíssimo trabalho, e daqui a pouco ela estará conosco, né, vai se conectar daqui a pouco para conversar conosco sobre o seu trabalho e o trabalho dos colegas nesse coletivo Luiz Gama, e também conversar um pouco sobre a biografia de Luiz Gama, né? Como disse, Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830 e morreu aos 52 anos, né, em 1882. Ele morreu antes da proclamação da República e da própria Lei Áurea. A Lei Áurea foi em 1888 e a proclamação da República em 1889, como todos sabem. Portanto, Luiz Gama era uma pessoa muito ideológica, de consciência pública e cívica e política muito aguçada, né? E era um republicano e abolicionista e republicano. Era raro, porque existiam
pessoas que eram abolicionistas, mas não eram republicanas, e republicanos que não eram abolicionistas. Eles eram os dois, e de forma muito consciente. Nós veremos que Luiz Gama era um advogado, um poeta, né, um ser humano completo, muito consciente das suas origens, né, da sua luta e da sua ideologia política. Ele é filho, né, de também uma guerreira, uma brava mulher africana livre chamada Luísa Maim. Luísa Maim, ela é originária da Costa da Mina, de onde vieram muitos escravos, muitos negros e negras que se tornaram escravos aqui no Brasil. E ela era livre aqui no Brasil e casou com um homem branco. Não é casou, ela teve uma relação amorosa com um homem branco de família tradicional baiana, cujo nome Luiz Gama nunca revelou, se recusou a revelar, né? E daqui a pouco nós vamos dizer o porquê dessa relação. Luísa Maim e este homem branco de nome desconhecido, de família tradicional da Bahia, de origem portuguesa, era rico, inclusive, de posses. Dessa relação nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Ela, Luísa Gama, ou Luísa Maim, foi uma mulher também insurreita, revolucionária, né? Consciência política, participou de diversas insurreições contra a escravidão, inclusive participou do levante da revolta dos malês, segundo relatos do seu próprio filho, Luiz Gama. Luiz Gama era um apaixonado pela sua mãe, embora nunca procurou por muitos anos a sua mãe, mas nunca conseguiu reencontrá-la. Mas foi inclusive a luta da sua mãe, né, a insurreição, a escravidão, que o tornou como referência de homem lutador, né, contra o racismo e contra a escravidão. O seu pai nunca foi revelado porque ele foi criado com seu pai até os 10 anos de idade, e aos 10 anos de idade, quando ele tinha 10 anos de idade, o seu pai faliu em decorrência de dívida de jogo, e nessa falência, para pagar as dívidas de jogo, veja o que aconteceu. Ele vendeu o seu filho, Luiz Gama, como escravo, na condição de escravo. Isso foi um trauma muito grande. Você imagine uma criança de 10 anos de idade, que nasceu livre, e aos 10 anos se torna escrava, a condição de escrava, por conta da venda do seu próprio pai. E a revolta dele é tão grande, se recusou a vida toda a revelar o nome do seu pai. Alô, chegando aqui entre nós, olá, colega advogada Maísa Guimarães. Olá. Olá, Maísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O som tá...
O som tá Enquanto bom? você... Tá ótimo. Enquanto Ah, eu quero dizer que Maísa está em Portugal, está falando aqui isso. conosco direto de Portugal, né? Veja que coisa chique, né? Nós estamos abrangendo aí a nossa live, coisa chique. E que bom que é a tecnologia. Eu aqui em Aracaju, você aí em Portugal, mas Maísa é uma advogada, para quem não conhece, advogada sergipana, né? Eu dei um bom dia a ela postando a fotografia do cuscuz, ela disse que maldade, o nosso cuscuz com, Eu já com carne do eu sol, já né? tá. Ela está Gosto de achar estudando aí, maldade né? sem tamanho. Maísa, você está estudando aí, né, Maísa? Isso, estou fazendo mestrado em ciências políticas aqui e já tem 2 anos, né? Que tô aqui, já estou na tese, Uhum. né? Quase 2 anos. Então estou na reta final agora de terminar essa tese. Mas está sendo assim uma experiência bem interessante, né? Porque é uma troca cultural, é você olhar por outro ângulo, né? Eu pesquiso o Brasil também, mas a gente vendo de fora e trocando essa experiência com portugueses, acabar enriquecendo muito, né? O nosso estudo pela interdisciplinariedade, né? Que a gente consegue trazer também, porque eu saí do direito e fui para ciências políticas, então é bem interessante também. Tiaguinho, nosso Tiago Oliveira, está dizendo: Maísa, a nossa Santa Stark. Aqui, um abraço, Olha saudade. só, tem muita gente querida aqui entre nós, viu? Já tem o nosso presidente da OAB de Sergipe, Inácio Kraus, a vice-presidente Ana Lúcia Aguiar, secretário-geral Aurélio Belém, muitos colegas advogados conosco, Lúcia, ou seja, muita gente aqui já prestigiando a nossa live, né? Peixoto, um abraço para todos, né? E eu estava a dizer, né, que hoje é o aniversário de Luiz Gama, Maísa, dia 21 de junho, e por coincidência, eu descobri que também hoje é o aniversário de Machado de Assis, que é outro grande literário, né? Machado de Assis nasceu 9 anos depois, dia 21 de junho de 1839. E o Luiz Gama nasceu em 1830, né? E morreu em 1882. Eu estava dizendo que ele era um republicano e abolicionista. Um abolicionista e republicano. E morreu antes de ver, né, o Brasil se tornar república, né? Ele nasceu durante o reinado de Dom Pedro I, né? E morreu antes de o Brasil se tornar república, se tornou em 1889, e também antes da Lei Áurea, né? Da formalização da abolição da escravatura, que foi em 1888. Mas ele, pela sua luta, né, radical, consciente, qualificada, ele hoje é reconhecido o patrono da abolição da escravatura no Brasil, o Luiz Gama, né? Mesmo não tendo alcançado a formalização dessa abolição. Mas ele foi um dos líderes abolicionistas e um dos líderes republicanos, né? Portanto, ele, além de ser um grande advogado, ele também acreditava e investia muito na ação política, né? Era um homem de consciência política, né? E sabia muito bem as suas origens. Defendia e se orgulhava das suas origens, o que era muito raro naquela época. Até hoje ainda existem muitos que ainda preferem essa falaciosa construção do misticismo, da democracia racial no Brasil, né? Sim. E da história que surgiu naquela época do mulato, né? O mulato, na verdade, não existe, do ponto de vista antropológico, científico, foi uma construção racista para negar a própria negritude, né? E ele contestava isso. Naquela época, o mulato era até chamado de bode, né? Bode, justamente. Ele tem poesia, né? Ele isso, tanto é que ele escreveu um poema que ficou muito conhecido e famoso como Boda Rada, era um poema satírico, fazendo sátira
dessa questão, desse apelido, vamos chamar assim, sobre bode. Então, vamos falar sobre tudo isso. E ele morreu em São Paulo em 1882, portanto, e o seu enterro foi apoteótico. Parou a cidade de São Paulo. O comércio fechou, né? Foi um dos maiores enterros já visto em São Paulo e no Brasil, porque ele conseguiu ser homenageado por todas as classes, juristas, juízes, advogados, comerciantes e o povão, né? Naquela época, mais de 3.000 pessoas no verdadeiro cortejo, né? E ele hoje está enterrado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Ou seja, o comércio fechou a porta para homenagear o enterro o seu velório, o seu enterro de Luiz Gama. Ele morreu proveniente de diabetes, né? Mal cuidada naquela época, mas ele sempre foi uma pessoa que viveu no fio da navalha, sempre com risco de ser assassinado por conta da sua luta muito corajosa e firme, né? Mas muito qualificada, porque era um intelectual. Por isso, essa diferenciação. Além de ser um lutador, ele era um homem que amava a ciência jurídica, era um leitor voraz, se tornou um intelectual, um negro entre os brancos. Um negro no meio dos brancos, né? Ex-escravo, e que conseguiu, portanto, lutar sem mudar, sem recuar um passo da sua consciência crítica e política e ideológica, né? Na luta pelo abolicionismo e pela república. Eu estava falando também da sua mãe, sua grande referência, Luísa Maim, né? Foi uma negra africana, né? Costa da Mina, oriunda da Costa da Mina, na África, e que foi uma lutadora também, uma insurreita, uma revolucionária, inclusive participou da Revolta dos Malês, não é isso? Isso. Então, oi, pois não, Maísa? Só acrescentando isso mesmo, na Revolta dos Malês, também na Sabinada, né? E depois ela conseguiu a sua liberdade, né? Sendo considerada na época como negra forra, né? Que era assim chamada, forreada. Uhum. E ele já nasceu, né? Desse ventre livre, que essa lei já existia, né? Na verdade, quando Luiz Gama nasceu, ele já existia a lei do ventre livre, então ele já era livre, né? Por isso que ele, quando ele foi, como bem o senhor... Só você, um segundo, né? deixa eu só voltar aqui. Não se impressione com meus cabelos brancos, você mesmo. Mas pronto. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? A Associação Jurídica realmente ficou feliz com essa lembrança, com essa importância, né? Que você, pronto, já atualizei agora, né? Porque o jovem senhor deu a grande história do Luiz Gama, porque, como você estava dizendo há pouco, realmente é um grande herói para a nossa história. Infelizmente, não está nos livros de história, né? A gente acaba não ter tido muita elucidação sobre a importância que foi, o tamanho que foi, não só para a questão da sua luta da escravidão, mas como você também bem trouxe, ele não era monotemático. Ele também pensava em democracia, ele também pensava em construir república, ele se organizava nesse sentido. Então, assim, é inacreditável, né? Como uma história dessas não tem livros, mas ainda são limitados, né? E até o César Brito fez, né, recentemente o livro do Luiz Gama e tudo mais. E foi bem importante, porque realmente precisamos, mais do que nunca, eu acho que nesse momento do Brasil, né, que passa por esse momento não democrático, né, a gente está passando por um autoritarismo, então precisamos lembrar cada vez mais, né, de grandes seres que nos inspiram, né, a voltar esse legado e acreditar, né, com esperança nesse país, olhando para essas pessoas. Então, o Luiz Gama, eu não sei se o senhor quer continuar com a fala ou o senhor... Vamos trocando ideias aqui, né? Veja, você enfatizou bem, Luiz Gama não está nos livros de história.
E olhe que eu, quando era secundarista, eu era um leitor voraz de história. Só no vestibular que eu fiz, eu não errei uma questão de história, né? E sempre gostei de história. E eu nunca tinha ouvido falar em Luiz Gama. Eu confesso minha ignorância. Inclusive como estudante de Direito. Só depois de formado é que eu vim descobrir Luiz Gama. Veja que absurdo, né? Isso é fruto do racismo estrutural que impera no Brasil, né? Ora, é um homem cuja história dá para um livro, para um grande livro, uma grande obra literária e um grande filme, inclusive para ganhar o Oscar, e não está nos livros de história. E eu reputo, depois de conhecer a fundo a história, né, e a produção científica e literária de Luiz Gama, como o melhor advogado do Brasil de todos os tempos. E, como estudante de Direito, também nunca tinha ouvido falar. Que coisa! Melhor advogado de todos os tempos do Brasil. Né? E a história dele é muito, muito impactante, porque aos 10 anos de idade, né, ele é vendido pelo seu pai, que ficou falido por jogo, né, para pagar dívida de jogo, o vendeu, né, para um comerciante de escravos. Esse comerciante o levou para São Paulo, não conseguiu vendê-lo, porque naquela época, como havia a revolta dos malês, depois a Sabinada, toda na Bahia, os negros baianos, ninguém queria comprar como escravo, porque eles eram afamados, porque eram insubordinados. Né? Daí esta fama racista de dizer que o baiano é preguiçoso. Né? Porque como eles eram revolucionários, eles não aceitavam a escravidão, então eles se recusavam a trabalhar como escravos, e aí veio a história: o baiano não presta para comprar, vindo da Bahia, é preguiçoso, é insubordinado. Então ele não conseguiu ser vendido. Né? E ele ficou, portanto, na casa desse comerciante como um doméstico. E este comerciante, ele tinha uma pensão próxima à faculdade de Direito no Largo de São Francisco, que é a faculdade de Direito da USP. Né? Hoje é a USP, é a faculdade de Direito de São Francisco. E nesta casa que ele morava, o dono tinha uma pensão e recebia estudantes, né, que moravam nesta pensão. E ele acabou, né, por conta disso, tendo a vida, fez com que ele encontrasse dois grandes personagens importantíssimos na sua vida, que foi o seu melhor amigo, Lúcio Mendonça, que aos 17 anos, até os 17 anos, é bom que se frise, Luiz Gama era analfabeto. E foi esse amigo, que era estudante de Direito no Largo de São Francisco, que morava na pensão, né, da casa do seu senhor, né, desse comerciante de escravos, que ele morava lá como doméstico, que fez amizade com ele e o ensinou a ler. Então ele começou a ler a partir daí, com essa amizade estudante de Direito, que o nome dele era Lúcio de Mendonça. Esse foi a primeira grande importância dele. Sorte, né? E ele ficou escravo até os 18 anos, de 10 anos aos 18. 18 anos ele conseguiu, na justiça, já com 18 anos, né, anular. Ele não conseguiu carta de alforria, porque ele era escravizado de forma ilegal, porque ele nasceu livre. Então ele provou que ele nasceu livre, o seu pai foi que o escravizou ilegalmente, né? E ele conseguiu, portanto, se tornar livre aos 18 anos de idade. Com um ano de leitura. Com um ano de leitura, ele já foi para a justiça comprovar a ilegalidade de sua escravidão e se tornou livre. Né? E aos 29 anos, ele escreveu o seu
livro memorável que eu recomendo, Primeiras Trovas Burlescas, né? E foi em 1859. Então, era um homem iluminista, ele se tornou um intelectual, e como ele se tornou intelectual, né, já para passar aí para você, ele também, como morava à proximidade do Lago São Francisco, ele também teve a felicidade de conhecer um professor da Faculdade de Direito, lá de São Francisco, que acabou abrindo as portas para ele da biblioteca da faculdade, e ele, como um leitor voraz, começou a ler, né, e se tornou um literato, um iluminista, um defensor da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Né? Mas nunca conseguiu, por ser negro, ser estudante oficial de Direito no Largo de São Francisco. Foi uma das suas grandes frustrações. Mas se tornou um rábula. Naquela época era possível. Ele se tornou advogado provisionado. Até 1930, no Brasil, podia ter o advogado provisionado, era o chamado rábula. Né? E ele foi um deles. Né? Ele podia atuar em primeira instância como rábula, nunca foi formado, porque o racismo, o preconceito não deixava, não por falta de conhecimento, e se tornou, portanto, um grande advogado. Só em novembro de 2015, agora, a OAB lhe deu o diploma de advogado. E ele hoje é oficialmente advogado, é conhecido como advogado. Em 2015, para o meu orgulho, eu votei nessa titulação como conselheiro federal. Foi na gestão do presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, né, em 2015. E ele hoje é oficialmente advogado. Além de advogado, Luiz Gama é o patrono da abolição da escravidão do Brasil, né? E em 2018, agora, recentemente, através da lei, eu até anotei aqui a lei, 13.628, ele se torna herói da pátria. Então, nós estamos resgatando, aos poucos, a importância histórica de Luiz Gama. Maísa, que, como digo, ela é advogada, professora, militante do coletivo Luiz Gama, de Sergipe, e filha de um querido amigo, Milson Barreto. Né? Aproveito para mandar um abraço para Milson, um grande intelectual também, militante social, e um leitor voraz também, Milton Barreto. Maísa, me fala um pouco, vamos dialogar aí sobre Luiz Gama, mas também eu queria que você dissesse um pouco dos objetivos, das finalidades e das atividades do coletivo Luiz Gama. Então, vamos lá. Boa noite de novo. O Luiz Gama, como eu estava falando no começo, de fato, a assessoria jurídica popular, não é, agradece o convite. Tem uma discussão recente, não é, Clay, sobre essa questão do lugar de fala, né, da representatividade dos negros, e é importante por conta desse racismo estrutural. E no Luiz Gama, a gente, lá no coletivo, a gente deu preferência para que advogados negros viessem, mas eles não estavam realmente com condição de fazer a live e me indicaram, né? E eu honrei muito o convite, porque eu sou muito fã do Luiz Gama. Eu também assumo que, apesar de ser filha também de uma professora de história, além do meu pai Milton, né, intelectual, eu não conhecia a história do Luiz Gama, né? E daqui a pouco, mas sempre gostei de política, sempre também adorava história, né? E essa coisa toda. E quando eu me aproximei, fazia movimento estudantil, na época da faculdade de Direito, daí que eu já conhecia Tiaguinho, e eu tô vendo muitos amigos aqui entrando, queridos também da época, e só que Tiaguinho era mais velho, tá, Tiago? Não pense, não vem achar que a gente é a mesma idade, não, você é mais velho. E aí, mas aprendi muito, né, foi uma grande, realmente, inspiração, Tiago, no movimento estudantil, né, referência na época, e junto com o Rodrigo, né, e tudo mais. Então, quando juntei o pessoal do Luiz Gama, o Luiz Gama já existia. Mas
para voltar um pouquinho sobre a biografia, só para dizer que, curiosamente, o grupo que hoje existe também não conhecia muito a história, salvo um colega nosso que se chama Tiago, olha aí, caloura, Tiago Menezes, que é testa, bem conhecido como testa, né, pelos colegas da gente. Ele conhecia bastante a história do Luiz Gama, apresentou para o grupo, né, que já era do movimento estudantil e etc. Todo mundo ficou conhecendo através dele. Todo mundo, que história incrível. Não, esse nome tem que servir para a nossa assessoria jurídica popular. Vamos lá fazer alguma coisa relativamente a isso, né? Então, voltando, o Clay aqui faz a história toda, também se mostrando aqui um grande fã mesmo do Luiz Gama, bem sensível, né? Eu parabenizo por ter escolhido mesmo esse tema para homenagear, merecidíssimo. A gente precisa cada vez mais olhar para quem são os verdadeiros heróis, como a gente estava falando, né, do nosso país, e quem de fato pensou e construiu sobre democracia, sobre liberdade, sobre igualdade. Então, o Samba da Mangueira do ano passado tinha esse refrão, né? A história que a história não conta. E foi daí que eles homenageou a Marielle, o Luiz Gama, os negros e a Luísa Maim e tudo mais, né? Então, a história que... Eu não sei se todo mundo acompanhou do começo, mas o Henrique Clay deu uma aula aí do Luiz Gama. Eu vou acrescentar alguns pontos, mas já está quase tudo dito, né? Essa questão de que parece realmente, como falou, né? Parece um roteiro hollywoodiano, quando a gente imagina que uma criança negra, né, que era livre por direito, por ter sua mãe, depois da lei do ventre livre, ser livre, ter sido uma negra forra, né, que conquistou sua liberdade lá, depois da revolta dos malês, da Sabinada, ele seria naturalmente livre. Acontece que o pai dele, que era português, o Fidalgo, e ele nunca revelou esse nome, e eu procurei bastante, porque eu fiquei curiosa, inclusive, porque eu fiquei, caramba, ele não revelou mesmo, não revelou. E por dívida de jogo, vendeu, né, ele, e como bem o Henrique Clay, ele foi, como ele era baiano, e tem a questão do racismo estrutural, e por esse preconceito, foi chamado subordinado. Levou-se para o Rio de Janeiro, foi negado, só voltando aqui para contextualizar, e de lá existe... Agora, o que é interessante, Henrique Clay, é que esse pedaço da história, que eu acho até interessante a gente discutir, tem como a gente fala no direito, né? Tem divergência doutrinária e tal. Eu também fiquei na dúvida, porque eu pesquisei alguns livros, e eu gosto bastante. Alguns diziam que ele saiu do Rio e foi para São Paulo, né, diretamente. Outros diziam que foi para Santos, depois para Lorena, inclusive em São Paulo. Outros disseram que já foi direto para a capital. E tem, assim, um monte de informação nesse sentido. Óbvio que não é o mais importante, né, para a história dele, mas é que eu acho curioso como a história é. Quando ela não é, tipo assim, aquela que cai no Enem, aquela que é a tradicional, acaba que ainda tem esses desencontros. E a gente fica tentando aqui, né, costurar para identificar. Mas, continuando, ele realmente foi alfabeto, porque é muito interessante isso. Aos 17 anos, ele ainda não sabia, né, ler e escrever, e em um ano conseguiu tudo. E o que mais interessante é que, quando ele aprendeu a ler e juntou todas essas provas para a liberdade dele, e daí ele foi realmente livre, com 18 anos, ele começou a se interessar pelo direito, né? Foi lá para o Largo de São Francisco, por ter esse acesso. E aí os colegas não aceitaram, e ele foi como ouvinte. E ele frequentava as aulas e lia os livros, né? Se tornou esse Rábula. Agora, até o Fábio Comparato, que é um grande fã do Luiz Gama também, o Father Ponder, né? Comparato, ele notou uma coisa que realmente me chamou muita atenção. E eu falei, caramba, é um feito que nunca existiu. Quer dizer, depois de que ele começou a estudar direito, que ele acabou concluindo, mas não tendo título, mas como Rábula já tinha todo o conhecimento possível, ele logo, em 15 anos, o Fábio traz, ele conseguiu a libertação de 500 escravos. Em 15 anos, naquela época, 500, né? E já também alguns autores que dizem que pode ter sido até mais de 500. 500, assim, é a certeza, mas que pode ter sido até mais. Ou seja, mundialmente nunca se registrou esse feito nesse sentido. E, pelas palavras do Fábio, né, comparado. Eu falei... E realmente, né? E aí, quando você... E o que o Fábio bem frisa, e ele tem um artigo maravilhoso para quem tiver também curiosidade, é bem fácil, tá na internet, é só botar Luiz Gama, Fábio Comparato. Ele traz
a habilidade jurídica do Luiz Gama. Porque, tipo, a gente começa a pensar, mas ele foi, né, se formou e foi advogado, fazia ali a luta, né, escravista, mas ele questionava coisas que os outros advogados que tinham título já não questionavam. O Fábio Comparato bem frisa. Ele fala uma coisa sobre revisionismo legal, sobre alguns princípios que, no trabalho dele, que poucas pessoas faziam. E o que é engraçado é que dois colegas do Largo de São Francisco, que na época rejeitaram como colega, acabaram dividindo escritório com ele. Ou seja, ele conquistou esse lugar de ser genial, né? Mostrando todo, porque ele era essa pessoa. É engraçado, a feição dele já mostra muita força, né? Ele era realmente, como o Henrique trouxe, muito obstinado, muito certo do que queria. Não tinha, ele tinha, alguns autores dizem, ele tinha autoestima bastante elevada, que era difícil. Se hoje o negro, na nossa sociedade, ainda vive o racismo estrutural, a gente vê essa desigualdade imensa. Imagine, né, em 1850 e 60, quando ele já tinha. E ele, sabe, não tinha o menor pudor. Tem uma história que até tem uma pesquisadora, acho que, eu não vou me lembrar, mas se é Helenice, Eldice, é um nome assim, mas ela é muito estudiosa do Luiz Gama, e ela conta um caso, ela presencia uma cena em que o senhor de escravo tá lá com o escravo, e para libertar, e chega o Luiz Gama, e aí o senhor de escravo olha e diz assim, mas eu estou muito decepcionado, você sempre esteve na minha casa, aquela coisa, né? Te cuidei, você é como se fosse um filho para mim e tal, e vai embora, você vai viver uma vida infeliz e tal, com aquela coisa. E aí o escravo todo cabisbaixo, enfim, olhando para baixo e tal, aí o Luiz Gama bate no ombro do escravo e diz assim, ele vai ser livre porque ele pode ser infeliz onde e como ele bem quiser. E daí depois ele entra com o processo e liberta esse escravo. E ele sempre teve essa postura muito protetiva mesmo e mais, né? Ele traz a conscientização dos outros, porque ele teve também um amigo muito importante, que o historiador até Eduardo Bueno trouxe, e essa eu também não sabia sobre há pouco tempo, Antônio Bento, que era branco, rico, e era amigo dele. E ele era, o Antônio Bento, olha que interessante, ele era abolicionista, mas era monarquista. Ele torcia para a monarquia. Ainda bem que ele só ganhou por um lado, né? Depois, a outra vontade dele não foi satisfeita. Mas ele era abolicionista e ele fez o seguinte, na época, libertou vários escravos da fazenda do irmão, do pai, e organizou um quilombo junto com o Luiz Gama, né, que chamava Africanos Livres, se eu não estou em erro. E esse quilombo foi muito importante e daí ele conseguia regimentar. É por isso que a vida dele, né, que foi muito marcada por essa atividade, não só jurídica, sobretudo, né, foi realmente o maior feito dele. Ele também foi um jornalista, porque ele foi uma manauense, né, escrivão da polícia nas forças, né, aí que era chamada manauense. E ele escrevia tanto poema como história crítica. E ele, depois disso, começou a primeiro conhecer um chargista da época, e ele fazia críticas, né, sociais sobre a conjuntura e etc. E depois fundou com o Rui Barbosa um jornal, né, lá em São Paulo. E depois com 2 outros jornais, sempre no tom crítico. Né? Então, assim, ele conseguia ter uma atividade imensa, né? Tanto na parte da comunicação e também lá na advocacia. Então, uma história, assim, que ele... Nossa, muito rica. A gente é muito orgulho, assim. O dia de hoje é importantíssimo. Muita gente está dizendo assim, olha, o dia 13 de maio precisa trazer alguma coisa a mais para o Luiz Gama, porque realmente é um dos nossos grandes heróis, né? E era chamado assim, amigo de todos, porque ele conseguia o feito de trazer essa comunicação com os escravos, etc., e impor essa postura junto. Então, quando ele também viveu a vida política, né, e aí ele teve realmente alguma aproximação com o Partido Republicano e etc., ele ia, sentava e negociava. Só que quando
o partido, quando ele percebia que tinha lá senhor de escravo, ele, então aqui eu me retiro. Sou querido, sou aqui, mas isso aí eu não admito. Aqui a gente não conversa, eu vou até aqui. A gente negocia, conversa, mas sair já não dá para mim, né? Então, a vida dele foi muito nesse sentido. E como o Henrique Clay também trouxe, só relembrando, realmente foi 10% da sociedade de São Paulo na época para o seu enterro, né? E caramba, quando a gente imagina, é muita gente. Diz que teve uma cena que saía lá do enterro e no final o caixão dele foi passando de mão por mão até chegar ao fim. Ou seja, foi um ato bem simbólico, porque todas aquelas pessoas que foram para ali se sentiam imensamente representadas, né? Por ele sabe? E ficou marcado mesmo aquela atuação. Porque naquela época, Maísa, 3.000 pessoas em São Paulo. São Paulo não era essa apoteose que é hoje, não. São Paulo é uma cidade bem pequenininha, 10 vezes menor do que o Rio de Janeiro. E 3.000 pessoas em São Paulo significa que parou São Paulo no enterro dele. Como você bem disse, a história de Luiz Gama, infelizmente, aqui no Instagram só podemos fazer uma live até de 1 hora, temos 18 minutos a mais. E é muito rica. Ele não era só advogado, já era muito, né? Ele na época era Rábula, hoje é advogado oficial, como disse, né? Mas ele, como você bem frisou, também era jornalista, né? Fundou o jornal, né? E de altíssima qualidade. Era um homem da mídia, né? Era um homem que escrevia muito bem, era um orador fantástico. Ele hipnotizava quando ele falava, né? Era um homem muito culto, mas também um homem de ação, um homem da política, né? E ele também fundou o Partido Republicano, mas, como você bem disse, protestou e não seguiu quando o partido passou a juntar um balaio de gato, quando juntou gente que era senhor de escravo, né? Naquele pragmatismo de chegar ao poder. Então, ele era muito consciente, muito firme da causa abolicionista e da causa republicana. E não regateava nenhuma das duas, né? Era muito íntegro, né? Nas suas causas, das suas bandeiras ideológicas. E também era um poeta. Era um grande poeta. Né? Jornalista, advogado, poeta. E a literatura brasileira, a história da literatura brasileira faz injustiça a Luiz Gama, né? E é fruto também do racismo estrutural, do preconceito. Luiz Gama foi a primeira voz negra na literatura brasileira, antes mesmo de Machado de Assis. Machado de Assis escreveu o seu primeiro livro em 1864, Crisálidas. Né? E ele escreveu, Luiz Gama, o seu primeiro livro em 1859. Né? Então, a primeira voz negra na literatura foi Luiz Gama. E um livro de poemas muito, mas muito bom. Né? Eu sugiro que todos possam ler, que é Primeiras Trovas Burlescas. E a professora que você se refere deve ser a biógrafa dele, que é a professora, inclusive, a de São Paulo, da USP, que é Lígia Fonseca. Lígia Fonseca. Ela escreveu um livro também que é fantástico, Com a Palavra Luiz Gama. Né? Aí ela dá a palavra a Luiz Gama e aí reúne não só vários poemas dele, soltos, cartas ao seu filho, que eu queria ter a oportunidade de ler aqui. Tem uma carta aqui, tem um trecho de uma carta que ele faz para o seu filho. Ele teve um filho, né? Ele foi casado com Claudina Gama e teve um filho chamado Benedito Graco Pinto da Gama. E ele escreve para o seu único filho uma carta, várias cartas, mas essa carta ficou para a história, está no livro dessa biógrafa, e eu tirei um pedaço dela que é belíssimo. Ele diz assim: meu filho, diz a tua mãe que a ela cabe o rigoroso dever de conservar-se honesta e honrada. E tu, evita a amizade, as relações dos grandes homens, porque estes são como o oceano,
que se aproxima das costas para correr os peneiros. Seja republicano, como foi o homem Cristo. Faze-te artista. Crê, porém, que o estudo é o melhor entretenimento e o livro o melhor amigo. Nesta carta, ele enaltece seus heróis, como Jesus Cristo, Esparta e Abraham Lincoln. Ele era muito admirador da luta pela democracia, a luta no combate à segregação racial dos Estados Unidos e do líder que foi nessa luta, Abraham Lincoln. Né? E tem outra passagem em numa dos seus poemas que ele diz: como a sua mãe era preta retinta, como ele dizia, era africana, né? Da costa da mina, ele faz uma quadrinha e diz assim: ciências e letras não são para ti, pretinha da costa, não é gente aqui. Ou seja, ele chega a me arrepiar, ele chama para o seguinte: é através da ciência e das letras que as pessoas se libertam. E a sua segunda liberdade foi, a primeira foi aos 18 anos, quando ele conseguiu provar que ele estava escravizado ilegalmente, mas a sua liberdade foi a sua consciência política, foram os livros, o seu conhecimento, né, que ele se tornou um iluminista. E ele consegue isso através da amizade que passa a ter com o professor da universidade, da Faculdade de Direito, né, o conselheiro Furtado de Mendonça, né, e que o conselheiro naquela época, além de professor universitário, ele era também chefe de polícia, que era uma espécie de secretário de segurança de São Paulo, e chefe de polícia, e também o diretor da biblioteca. Ele deu livre acesso e também lhe deu emprego de polícia, de policial. Ele foi uma espécie de delegado plantonista. Foi quando ele começou a se relacionar com advogados e com juízes. E passou a estudar e a gostar do direito, né? E se tornou um grande jurista e depois advogado. No seu famoso poema satírico Boda Rada, né? Ele faz, que é o nome, na verdade, ele ficou famoso como Boda Rada, mas o nome do poema é Quem Sou Eu? Ele faz uma passagem diz assim: bode há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Ou seja, ele diz, em outras palavras, o seguinte: para aqueles que se acham embranquiçados, né, todos são bodes, né, todos são negros. Exato. Todos nós temos raízes africanas. E a gente vai estudando as nossas origens, tomando consciência, né, do nosso povo, da nossa história. Eu vejo assim, ó, me veio aqui com a cor, né, alvinha de pele, a minha bisavó era negra, né, descendente de escravos. A minha bisavó, aqui, tão clarinho, né? Então, para essa parte da elite branca brasileira metida a europeu, né, a nossa acorda, desperta, né? A nossa não existe essa branquitude no Brasil, né? E até no nosso banner, né, que eu fiz para divulgar essa live especial em homenagem a Luiz Gama, eu pego um trecho da passagem que ele diz que não tolero juiz que vende a lei e traz justiça. O verso completo é assim: não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos a injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime do mendigo que deprime.
Ou seja, só pune, né, o preto e o pobre. Seletividade, não é? Atual, né? Bem atual. Inclusive, só complementando, o Fábio Comparato frisa bem que ele tinha um comportamento bem interessante, como essa força dele, essa coragem. Então, justamente quando ele se via diante do magistrado, né, lá no juiz, ele se colocava e ele dizia: o advogado é importante para a justiça, e ele não tinha. Então, o Fábio Comparato, inclusive, em sua análise, ele disse que o Luiz Gama foi uma das primeiras pessoas que começou a dar esse direito a nós, como advogados, de que o advogado é essencial à justiça, não tem desequilíbrio no julgamento, né? Tanto o juiz tem a sua fala e o advogado também tem que ser respeitado nas suas prerrogativas, né? O Fábio Comparato disse que Luiz Gama foi um dos primeiros advogados assim do Brasil a realmente trazer essa questão. Só achei também outra curiosidade recente. Eu falei, esse homem, quanto mais a gente estuda e lê sobre ele, descobre coisa. Ele era advogado dos pobres, né, Maísa? Ele era advogado Sim, dos pobres, não só dos escravos. Não só dos escravos, embora ele conseguiu, no século XIX, libertar mais de 500 escravos. Ele provou que eram escravizados ilegais, né? Baseado na lei 8.000, a lei de 1831, que era a lei de Feijó, que era uma lei que era chamada a lei para inglês ver. Inclusive, essa expressão para inglês ver vem dessa lei de 1831, porque na época a Inglaterra, né, fazia uma forte campanha contra o tráfico negreiro e tinha uma relação comercial muito forte com o Brasil. O Brasil precisava da Inglaterra. Então fez essa lei para inglês ver, a lei Feijó, de 1831. Ou seja, a lei que não funcionava só para inglês ver, só para satisfazer o inglês, que era a proibição da importação dos escravos, da importação dos negros africanos para o Brasil como escravos. Mas como era para inglês ver, esse tráfico rolou até 1850, quando veio a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Então, ele libertou muitos escravos desse período, de 1831 em diante, que eram escravos ilegais, porque tinha essa lei que não usava. E ele resgatou essa lei. Colocou nos tribunais e, baseado nessa lei, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Né? E ele era não só advogado dos escravos, como advogado dos pobres. Ele é um cara que morreu pobre, mas íntegro. Eu quero terminar com a sua palavra, mas antes eu quero só registrar uma passagem aqui para terminar com o sangue de advogado, né? E sangue negro, que eu também tenho. Né? Eu, advogado de graça, eu advogo. A passagem dele que ele disse: eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo violências. No fórum e na tribuna, ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos, que em número superior a 500 tenho arrancado as garras do crime. Ou seja, arrancado as garras do crime, ele quer se referir, arrancado, libertado das garras do crime da escravidão. Maísa, nós temos 5 minutos, a palavra é toda sua. Eu estou muito emocionado de poder fazer essa live com você, né? E com os amigos e amigas que aqui nos acompanham sobre a obra de vida, né? De exemplo, de referência, que para mim o melhor, mais completo, mais marcante advogado do Brasil, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Pronto, olha, excelente, né? Excelente texto e memórias, né, dos escritos dele. Está sendo também muito incrível poder ter esse espaço, poder estar falando sobre isso aqui. Eu acho que
Isso tem muito né? Excelente iniciativa da temática. O nosso Silvio Romero também trouxe uma frase, só para a gente colocar aqui também, que diz assim: eu disse uma vez que a escravidão nacional nunca havia produzido um Terêncio, um Epíteto ou sequer um Espartaco. Há agora uma exceção a fazer. A escravidão entre nós produziu Luiz Gama, que teve muito de Terêncio, Epíteto, assim, perdão, e Espartaco. Bem colocado, né, por nosso Silvio Romero e tal. E assim, vamos lá. Vou tentar falar aqui um pouquinho. A gente acabou foi muito Luiz Gama é assunto, né, para dar para muito tempo. Falar um pouquinho do coletivo, né? Porque que é a assessoria jurídica popular Luiz Gama, que a gente atua desde 2013 e também nesse caminho, né, muito inspirado nessa vida do Luiz Gama. A gente atua pro bono, né? Para quem não sabe, como tem no trecho de graça, né? Então a gente foi o primeiro advogado que atuou pro bono no século XIX, Luiz Gama. Luiz Gama. E a gente, inspirado nisso, né, realmente montou essa assessoria jurídica popular. É muito importante no Brasil inteiro. Tem assessorias jurídicas populares muito, muito, muito sérias e que fazem um trabalho incrível. Né? A gente também se conecta com outros, pessoal Margarida Alves de Belo Horizonte, etc. Muito bom. Inclusive, Paula também entrou em muito contato. Enfim, muita gente do coletivo, né? Então, Eric Argolo, Testa, Lucas, que estava aí falando, todo mundo que está nesse movimento, Geraldo, que está aí também, né? Nossos colegas. A gente trabalha dando preferência, assim, a assessoria jurídica a movimentos sociais que já existe, que já tem luta, né? Hoje em dia, a gente fala de liberdade também, só que em outro termo, né? Porque direito à moradia, quando a gente fala que é um direito social, constitucional, e que a gente sabe que há um déficit habitacional no Brasil imenso, né? Então, ou seja, várias pessoas que realmente não têm onde morar, não têm onde viver. Então, a gente realmente se sensibilizou bastante com essa causa, né? E percebeu junto aos movimentos populares, como o Motu, como o MST, a necessidade de prestar esse serviço, de olhar para esse direito coletivo e realmente ajudar e entregar, né, esse nosso trabalho para que eles consigam realmente ter. Então, atuamos em vários processos, temos processos ainda continuando, conseguimos liminares e então, assim, tem sido muito incrível fazer todo esse trabalho, né, junto com nossos colegas. É muito dinâmico e, assim, a nossa, vamos lá, discussão. A gente consegue ter uma interação muito boa. Agora, eu vim para cá, né, eu estava lá com eles bem à frente, agora a gente está pensando em retomar mais ativamente, os processos continuam. A gente tinha uma publicação também em jornal, a gente tinha uma coluna chamada Nossos Direitos, que a gente falava de forma popular, de uma linguagem muito clara. Sempre que tinha um direito novo, a gente ia lá e tentava traduzir para as pessoas no geral o que isso significava, né? Tentando fazer um pouquinho essa inspiração do Luiz Gama. Então, o coletivo hoje, a Assessoria Jurídica Popular, ela não é como outras que atuam formando pessoas, né? Não, a gente respeita alguns movimentos que já existem, que fazem formação, que fazem a luta, e a gente presta só assessoria jurídica porque a gente acha mais estratégico, porque a gente tem mais condição de fazer. Então, a gente pega um trabalho que a gente consegue realmente desenvolver junto a eles, né? Então, recentemente, nessa questão do Covid, até uma companheira nossa foi lá, levou alimentos, foi lá dar assessoria jurídica para ele dos direitos, está trabalhando na questão do auxílio, né? Então, a gente prestou a Rebeca prestou também esse auxílio de como realmente entrar com auxílio emergencial. Então, a gente tem essas atuações, né? Só para deixar aqui registrado o que o senhor tinha perguntado também no começo, qual era a finalidade, tentando resumir muito, né? E os objetivos do Luiz Gama, da Assessoria Jurídica Popular Luiz Gama. Que joia, Maísa. Nós só temos 1 minuto para encerrar a nossa live. Né? Você sabe que pelo Instagram eles encerram com 1 hora. Já conversamos 1 hora sobre Luiz Gama. Né? E ainda temos muito o que falar. Que coisa boa. Eu quero agradecer a todos, agradecer a você, que direto aí de Portugal nos concedeu. E também agradecer ao coletivo, né, aos colegas advogados, parabenizá-los pela luta, pela dedicação, né, dessa advocacia pro bono, né, e homenagear Luiz Gama. E agradecer a sua disponibilidade, sua contribuição aqui para essa live especial e que vai ficar gravada, né, tanto no meu Instagram como no meu YouTube, canal do YouTube, Henrique Clay Oficial.
Maravilha. Um abraço a todos, muito obrigado, um beijo e até amanhã com a live com o presidente da OAB, Inácio Kraus, às 18 horas. Um abraço a todos. Valeu! Tchau!